Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Rodney Santos, mais conhecido como Rodney Personal. Estou aqui hoje com o doutor Antônio Pedro Tavares, nutricionista brother, muito amigo meu. Nos conhecemos, eu estava na faculdade ainda no terceiro ano. Foi muito interessante a forma que nós nos conhecemos, porque tinha um brother que estava estudando comigo, se consultou com o doutor e o cara apaixonado por fisiculturismo e tal, o cara mas muito longe, muito aquém de ser um competidor, mas ele queria estrear e tal, e o cara falou, achei o cara assim assado, nutricionista esportivo, o cara muito bom, eu vou estrear no fisiculturismo. A princípio eu dei até risada, tá? Falei, vai nada. Meu, passou um mês, 2, 3, a metamorfose começou a acontecer no corpo do cara, transformação, e eu falei, me dá o telefone desse nutricionista, preciso encontrar em contato. Pô, e daí então a gente fez uma amizade muito bacana, entendeu? O doutor Antônio chegou a atender na academia que eu trabalhava na época, fazia estágio numa academia em Hortolândia, atendeu por um período ali, entendeu? E de lá pra cá a gente fez várias parcerias, atendeu vários clientes, vários alunos meus. E é um cara assim que eu recomendo, é um cara que eu confio, cara, quando tem alguma dúvida sobre nutrição, é um cara que eu recorro, entendeu? Cara formado, pós-graduado em fisiologia do exercício, pós-graduado em nutrição clínica funcional. E nutrição ortomolecular também. Então, o cara tem uma gama de conhecimento aí, monstro sobre nutrição, nutrição esportiva. O cara que realmente sabe do que está falando. Um dos motivos de eu ter procurado o Dr. Antônio para falar sobre nutrição esportiva, jejum intermitente, dieta low carb, paleolítica, é porque tem muitos hoje professores de educação física, entendeu? Amigos, colegas de trabalho, que eu falo com muito carinho, que hoje estão sendo antiéticos, estão quebrando moralidades, os caras passando dieta, não é bacana, não é legal, eu prefiro te jogar a bola para quem estudou para isso, entendeu? A mesma coisa se o nutricionista que não passa treino, não rola também, entendeu? E mais, né, como a gente está conversando, né, doutor? Fisiculturista, só porque o cara foi atleta, porque o cara entende, porque ele treina desde criança, o cara vai montar treino fazendo consultoria, não é legal, não é ético, isso é um crime, né? Exatamente, além de ser imoral, é ilegal, porque é exercício ilegal da profissão, é um crime previsto em lei, então assim, é absurdo. E é triste ver tanta gente arriscando a saúde, seja pegando treino de quem não é formado em educação física, seja pegando dieta de quem não tem formação em nutrição. Então é um risco à saúde da pessoa, não é porque a pessoa sabe fazer aquilo bem feito para ela que ela vai conseguir passar para os outros. Então, além de não ser legal, não ser bacana, é uma coisa ilegal e as pessoas aproveitam a falta de fiscalização. Mas nós, profissionais da área, a gente tem que alimentar coisas boas, alimentar que as pessoas busquem informações nas fontes certas, nas pessoas que têm formação para determinados assuntos, né? E evitar essa bagunça que tem acontecido aí ultimamente, porque é um risco mesmo para a saúde das pessoas. Porque os riscos não são apenas estéticos, são a saúde, a sua qualidade de vida, a sua vida que está em jogo, entendeu? Então, hoje a pauta do nosso assunto vai ser sobre jejum intermitente, o tal jejum milagroso que todo mundo está procurando e tal, algo novo, algo muito antigo, algo muito que foi muito feito pelos nossos avós, bisavós, tataravós, as pessoas aí, algo que é muito antigo. Muitas pessoas me perguntam, querem perguntar que protocolo melhor a fazer, como que fazer, o que comer para quebrar o jejum. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Dr. Antônio, nutricionista formado, pós-graduado, um cara que trabalha com segmento de trabalho para emagrecimento. E eu vou deixar a palavra para ele. Dr. Antônio, jejum intermitente para emagrecimento funciona? Olha, como qualquer estratégia de alimentação, eu falo que a gente tem que ajustar pessoa a pessoa, caso a caso. Para muita gente, para a maioria das pessoas, eu diria que funciona bem sim para o efeito de emagrecimento, e não só para emagrecimento, para perda de gordura, mas para outras coisas. Existem já estudos mostrando uma possível melhora de longevidade, de relação com evitar alguns tipos de doenças, inclusive alguns tipos de câncer. A perspectiva para o jejum intermitente é muito boa, a gente ainda não tem uma gama de estudos muito elevada para se embasar, mas os poucos que tem tendem a mostrar uma vantagem significativa, seja para perder gordura, seja para melhora de vários indicadores de saúde, não só prevenir doenças, mas às vezes até no tratamento mesmo.
melhorar LDL colesterol, melhorar a pressão arterial, e aí não só pela perda do peso em si, né, que já traz uma melhora desses aspectos, mas porque com períodos mais prolongados de jejum, o corpo consegue estimular algumas enzimas específicas, principalmente SIRT1, que é um grupo de enzimas chamadas sirtuínas, que ajuda muito a resposta de longevidade, de renovação das células. E um outro grupo de enzimas bem interessante também, que chama carnitina palmitoiltransferase 1, que é um dos principais grupos de enzimas responsáveis por oxidação de gordura. Então, você emagrece, claro, por estar com uma janela menor de alimentação, você está comendo menos, mas não é só por isso, é porque você estimula fatores metabólicos e acredita-se até hormonais também, além dessas enzimas, que estimulem mais a perda de gordura do que uma dieta convencional. E aí as pessoas me perguntam muito, quer dizer então que caiu por terra, que comer de 3 em 3 horas estava errado? Não é que estava errado. São estratégias diferentes para objetivos diferentes. Por exemplo, visando o ganho de massa muscular, talvez o jejum intermitente não seja a estratégia mais inteligente. Até é possível fazer, já fiz em alguns casos, mas não seria minha primeira estratégia. Então, adequar caso a caso. Mas para emagrecimento, para muita gente funciona super bem. A maioria das pessoas passa por um período de adaptação inicial e depois consegue levar numa boa. Inclusive, muitos casos citando melhora de disposição ao longo do dia, performance de treino. Mas isso precisa ser ajustado caso a caso, porque tem N protocolos, né? N situações, horário de treino que a pessoa está habituada a fazer, então tem muitos detalhes que a gente tem que pensar quando vai montar uma dieta com base na estratégia do jejum intermitente. Bacana, muito bem. Esse N protocolos que existe, qual o protocolo mais utilizado hoje, que mais dá certo a maior quantidade de pessoas? Um protocolo mais simples que eu costumo fazer com a maioria dos casos, que não é tão restritivo, eu diria assim, não é tão difícil de ser seguido e ao mesmo tempo já gera um benefício significativo, uma melhora interessante nos resultados de perda de gordura, é o 16-8. Então, 8 horas de janela de alimentação para 16 horas de jejum. Um jejum de 16 horas já provoca uma melhora nesses aspectos que eu citei, enzimáticos, provavelmente hormonais também, então a gente já costuma ver resultados bons. Falando na prática, seria mais ou menos assim, a pessoa começa a se alimentar na hora do almoço, mais ou menos meio-dia, e a última refeição seria mais ou menos 8 horas da noite. Então a ideia do protocolo mais comum seria essa. Mas tem casos que eu já fiz, que eu chamo de jejum invertido, que seria um horário diferente. A pessoa, por exemplo, que treina de manhã, às vezes prefere fazer a primeira refeição às 6 da manhã, vai treinar, só que aí a última refeição vai ser ali pelo meio da tarde, para bater mais ou menos aquelas 8 horas de janela de alimentação para as 16 de jejum. Mas alguns estudos mostram resultados ainda melhores com jejuns ainda mais prolongados, 18 horas, uma vez na semana fazer um de 24 horas. Então tem várias estratégias que podem ser colocadas aí para potencializar ainda mais o resultado. Mas via de regra, na grande maioria dos casos, o jejum que eu utilizo mais é esse 16-8, porque eu acho menos restritivo, restrições muito severas, isso não só para o jejum, mas para qualquer estratégia de dieta. Eu falo que é complicado, porque as restrições muito severas são inversamente proporcionais ao tempo que a gente consegue manter. E eu sempre falo, a pessoa emagrecer não é tão difícil assim. O difícil é a manutenção, é a reeducação, é transformar hábito. Então é nisso que eu penso. Virar um estilo de vida. Exatamente. Se não virar estilo de vida, se a pessoa se sentir em dieta, aquilo tende a não dar certo. Ela tem que incorporar aquilo como uma alimentação normal dela e levar adiante. Inclusive é outra dúvida que muita gente fala. Mas quanto tempo eu posso fazer esse jejum? Pode ser para o resto da vida, se a pessoa se adaptar bem, se você garantir naquela janela de horas que a pessoa vai comer, que ela consiga todos os nutrientes que ela precisa, às vezes até suplementando, enfim, ela pode fazer aquilo para o resto da vida. Então não é ou como pode fazer uma vez por semana, 3 vezes por semana, depende de caso a caso. Mas eu não gosto de encarar a dieta nesse conceito que as pessoas têm de tempo. Por quanto eu vou fazer? Não, tem que direcionar a alimentação para melhorar a sua vida, sua composição corporal, sua saúde e de uma forma que você consiga levar adiante, que seja uma coisa duradoura. Senão não vai funcionar. Ou vai funcionar por um período e depois volta a comer como comia antes, né?
Bacana, legal. Para você que acha que você já assistiu todos os vídeos sobre jejum intermitente, você acha que você já sabe fazer o jejum intermitente, que quer arriscar fazer o jejum intermitente sem a ajuda de um profissional da área de nutrição, saiba que para você quebrar esse jejum você tem que comer a quantidade de nutrientes correta, você vai ter que comer a quantidade de proteína correta, você vai ter que comer a quantidade de proteína correta, de suplementação, muitas vezes que você é atleta, vai precisar suplementar para ter os seus resultados dentro da modalidade esportiva. Então você vai precisar de um professor de educação física e vai precisar de um nutricionista para montar o seu plano alimentar também. Beleza, galera? Um abraço. Para aqueles que quiserem entrar em contato comigo, o Dr. Antônio, tá com os telefones aqui abaixo, o link na descrição. Entra no nosso Insta, segue a gente, se inscreve no canal, você vai estar acompanhando outros vídeos e mais conteúdo sobre esse assunto e outros também. Um abraço.